Graças a paz, meu querido. Vamos iniciar essa live. Para o pessoal que vai acompanhar aqui no Instagram, no meu Instagram, estou recebendo aqui para uma live o pastor Luiz Flávio Curvelo de Jesus, teólogo, acadêmico de Direito, e também tem vários cursos aí, cursos livres, a Moria Centre, tem na Fapcom também, né? E também estudou hebraico cursivo e é escritor de alguns livros. E convidei o pastor Luiz Flávio Curvelo aqui, seja bem-vindo, meu amigo, aqui no meu Instagram, né, para a gente bater um papo sobre manuscritologia, né, e algumas questões também que envolvem tradução de Bíblia. Correto? Correto. Então, maravilha. Se quiser fazer uma apresentação, que vai ficar gravado, depois a gente vai compartilhar nas outras redes também. Se quiser fazer uma apresentação do tema, o que é manuscritologia. Legal. Pode falar. Pode ir. Tá, então a gente vai fazer essa live, né, sobre manuscritologia, que seria uma ciência que estuda os manuscritos relacionados à Bíblia Sagrada, e a sua história, seu contexto histórico, os achados, né, as informações que estão aí inseridas, né, nesse contexto. Maravilha. O que a manuscritologia, né, contribui para o estudo das escrituras? Wagner, ela contribui muito, né? Porque nós temos um estudo de manuscritologia antes dos achados de Qumran e após os achados de Qumran, né? Qumran, para quem não sabe, são cavernas que foram encontradas ali na região do deserto da Judéia, e foram encontradas ali várias cavernas, e dentro dessas cavernas, de princípio foram alguns beduínos, né? A tradição diz que um beduíno perdeu um dos seus camelos, que acabou entrando numa das cavernas, e ele atirou uma pedra para assustar o beduíno, e o beduíno saiu para fora da caverna novamente. Ele ouviu o barulho que ele acertou um vaso. Aí ele achou aquilo estranho, entrou lá dentro e viu vasos com pergaminhos, fragmentos de pergaminhos, né? E aí ele pegou alguns fragmentos e construiu uma espécie de um chinelo, de uma alparca, né? E quando ele chegou lá no mercado lá de Jerusalém, um colecionador viu, perguntou para ele de onde ele tinha achado, ele contou, né, o relato. E ali, desde então, houve ali um empenho de pessoas para procurar nas cavernas, e aí foram encontrados inúmeros fragmentos, né? A maioria são fragmentos, tá? E além dos fragmentos, alguns livros foram encontrados em grande quantidade, né? Você tem um livro em cobre, livro de Isaías em cobre, você tem um manuscrito do livro de Isaías completo, de ponta a ponta, né? Então foi um achado do século passado. E aí esse achado, ele mudou a forma de você entender os manuscritos, de você estudar os manuscritos antes do achado e depois do achado. Muito bem. Você podia também explicar, para quem vai acompanhar depois aí a live, a questão do que seriam os autógrafos, que eles usam essa expressão, né, autógrafos, né? E as pessoas não têm muita familiaridade com essa terminologia, mas é importante para definir. Tá. Essa terminologia, ela é muito utilizada no estudo da teologia quando se refere a livros que são colocados no crédito de um personagem, né, mas não existe elementos que comprovam que aquele personagem escreveu aquele livro, né? E aí você tem terminologias como pseudoepígrafo, né, que é um pseudo-escritor que é acreditado aquele escrito, aquele manuscrito, né? Mas não existe elemento nem histórico, nem gráfico, nem tipo gramatical, teológico, que referencie que realmente foi aquela pessoa que escreveu, né? E aí se usa essa palavra para referenciar a isso. Certo, os pseudepígrafos aí, no caso, seria
epígrafo escritor, pseudo falso escritor, né? Não é o verdadeiro. Isso. E aí isso mesmo. Aí a questão dos autógrafos aí tem as cópias e tem os autógrafos seriam supostamente os originais que não temos mais, no caso, né? Não temos mais. E aí o que a gente tem é cópia de cópias de cópias, e aí quando vai fazer esse acompanhamento, aí vai se levar em consideração quais seriam as cópias mais antigas. Seria esse aí o raciocínio, né? Positivo. Você pega, por exemplo, a Bíblia Católica, ela se baseia muito nos manuscritos, nas traduções da Septuaginta, né? O ouvinte que está participando, o que é a Septuaginta? A tradição diz que a Septuaginta seria a tradução do original hebraico e algumas parcelas em aramaico para a língua grega, né? E só que hoje, com o avanço das pesquisas, se percebeu que não foi toda a Bíblia antiga, né? Todo o Antigo Testamento, incluindo profetas e os escritos, que foram traduzidos inicialmente para a língua grega, né? O consenso geral é que é a Lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros que foram ali traduzidos. E no momento em que foi traduzido, o cânon na Palestina não estava fechado, né? A primeira aparição de um cânon fechado das escrituras vai aparecer no ano 1000 depois de Cristo, né? Do cânon, que é o Códice de Leningrado, né? Que é datado dessa época aí, do ano 1000. É nesse contexto do judaísmo que vai aparecer, né? Que vai se mencionar um cânon estruturalmente assim fechado. Já para o cristianismo, existe aí um lapso de tempo, porque o cânon do cristianismo ele já vai aparecer fechado no ano 300, ou seja, 700 anos de diferença da aparição do cânon judaico, né? Então essas informações elas são muito importantes, por quê? Porque você vai ver que desde da lenda, né, desde o mito da Septuaginta, que teria sido o Antigo Testamento, não teria como se fazer uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega, porque o cânon não estava fechado, né? Então foi feito aqueles livros que eram sagrados, né, e que já eram de uma certa forma canonizados, e aí entra a Torá de Moisés. Certo. Então a gente tem aí duas questões importantes, né? A questão da tradução, como que foi feita essa tradução, do caso do Antigo Testamento hebraico e aramaico e do Novo Testamento grego. Então você tem a questão do idioma e temos a questão de qual documento foi usado para fazer essa tradução. E aí você vai ter vários documentos, né? E aí, às vezes, vai ter uma variação entre um documento e outro, correto? Correto, vai ter variações. Dentro da própria... você tem na Septuaginta, essa Torá, as primeiras edições, né? Você tem personagens que são conhecidos, né? Você tem Áquila, você tem outros personagens que fizeram as suas traduções, né? E aí é de consenso, por exemplo, quando você pega a Septuaginta, você vai ler o texto do Antigo Testamento, a parte da Torá em grego, você vai ver que a maioria do nome das cidades, das localizações, por exemplo, onde Moisés andou com o povo no deserto, a palavra que foi utilizada ali para a tradução do grego não foi uma palavra hebraica, foi uma palavra aramaica. Por exemplo, Baal-Zephon, Baal-Peor. Essas palavras elas não foram traduzidas para o grego do hebraico, elas foram traduzidas do aramaico. Certo. E essa questão do estudo da manuscritologia também é interessante, porque aí algumas passagens vai se trazer alguma problemática, algum questionamento, né? Aí eu queria citar algumas que me vêm à mente, você pode até acrescentar. Vou começar pelo Novo Testamento, depois vou citar algumas do Antigo, e se você lembrar de outras, a gente poderia mencionar, que consta hoje na Bíblia, vamos dizer assim, da Sociedade Bíblica Brasileira, né, SBB, né, com a tradução, independentemente de ser João Ferreira de Almeida ou outra, consta, mas que na verdade em alguns documentos
determinados versículos não constam. Existe essa discussão, ou consta, mas consta com alguma observação. E é o tipo de discussão que muitos não fazem ou não querem fazer. Aí um que me vem à mente aqui é João 5, verso 4, a passagem do paralítico do tanque de Betesda, que vai dizer lá: porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aí existem documentos de João, né, cópias, né, manuscritos, que esse versículo 4, ele não consta ou consta como observação, né? Você chegou nesse caso específico, você chegou a ler alguma coisa sobre o assunto? Você poderia... Olha, temos uma menção aqui na Bíblia de Jerusalém, que a Bíblia de Jerusalém é um trabalho que foi feito por vários especialistas, né? E aí esses especialistas, eles vão traduzir um determinado livro, né? Então, né, não é uma pessoa só que fez, né? E foram pessoas, assim, gabaritadas. Inclusive, uma delas eu estudei lá na FAP com ela, que ele fez a tradução, acho que do livro de Gênesis, que é o senhor Domingos Amagna, né? Ele foi um dos nossos professores lá do Antigo Testamento da Bíblia Católica, e uma pessoa assim, um erudito, né? E ele traduziu alguns livros, tanto do Antigo Testamento como do Novo, né? E aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, e o verso de número 4, né, que você mencionou, a Bíblia Católica, ela faz alguns apontamentos, né? Por exemplo, tem aqui no versículo de número 4 a letra E. Aí no rodapé diz assim, ó: ou ainda, segundo a leitura provavelmente primitiva, um anjo se lavava, né? Final do versículo 3 e o versículo 4 são omitidos pela tradição alexandrina. Julgou-se muito estranha a ideia de um anjo que se lava numa piscina, mas o verso 4 é necessário para entender o relato. A menção do anjo do Senhor poderia ter como finalidade judaizar o santuário pagão. Então, então esse caso que o pessoal chama de enxerto. Porque você tinha manuscritos que eram antigos, né, que a Igreja Católica ela se baseava em alguns códigos, né? Códigos sináicos, o código alexandrino, né? E você tinha um outro códice. E aí o código Vaticanus. Então esse foi o códice que a Igreja Católica se orientou para canonizar os seus livros. Esse codex é o documento que tinha em mãos, né? Tinha a opção de, vou usar tal documento ou vou usar o outro documento. Seria isso, que é bom para as pessoas que acompanham entenderem como é que foi essa construção dessa tradução, né? Um outro exemplo que a gente poderia citar aqui, pastor Corvelo, é Jó 2,9, Jó 2,9, que diz: então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra, né? Ou amaldiçoa a seu Deus e morra. Aqui também nós temos algo parecido, né? Segundo eu estava olhando, que dizem que alguns documentos vai estar lá, abençoa esse Deus e morre, e aí vai ter uma observação do escriba, ou uma correção do escriba, dizendo que na verdade esse amaldiçoa era num sentido de ironia, ela estava sendo irônica. E aí, para facilitar o entendimento, ao invés de eles colocarem como abençoa esse Deus, o escriba ele já fez essa correção e já colocou como amaldiçoa esse Deus, que é na verdade a intenção que a mulher de Jó queria passar para ele, mas que na verdade a palavra que foi utilizada é de abençoa, mas era no sentido de ironia. Não sei se na Bíblia Jerusalém também consta alguma observação sobre isso, mas você chegou a também ver essa referência? É outra sim. Bem interessante. Eu já estudei algo referente ao livro de Jó, e a gente sabe que tem, né, alguma questão sobre essa passagem. É Jó 2,9, é isso? Isso, Jó 2,9. Vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém ela elucida, né? Qual que é o contexto que eles falam aqui? 2,9. Eles não colocaram nenhuma observação, mas do que a gente estudou é o seguinte:
a escola de escriba, a escola de copiadores, eles tinham um temor muito grande pelo nome de Deus, que é o tetragrama, né? Tanto que, quando a escola de Alexandria ia fazer a tradução do tetragrama do hebraico para o grego, que é as 4 consoantes lá, o Yud, Rei, Vav e Rei, eles colocavam, depois que foi criado aí alguns sinais massoréticos, que seriam as vogais, eles colocaram as vogais da palavra Adonai entre essas consoantes, né? Aí alguém erroneamente pegou esse costume, essa tradição, e interpretou que ali era o nome de Deus. Aí nasce o nome Jeová, né? O nome Jeová nasce de forma errônea, que o nome de Yahvé, nome do Deus hebreus, pelas escrituras, é Yahvé, não Jeová. Então Jeová é um nome que foi criado erroneamente. Aí quando eu vejo os cantores evangélicos nas suas letras colocando Jeová, eu percebo que eles não são afincos no estudo da teologia, porque se eles soubessem, jamais criariam uma letra colocando que o nome de Deus é Jeová, porque Jeová foi uma criação. Fabricado, né? Foi fabricado. Né? Já os outros nomes... No caso, o hebraico é um idioma consonantal, né? Eles acrescentaram essas vogais para dar uma pronúncia, né? É positivo. Por exemplo, eu estudei com o professor Walter Alexandre, hebraico bíblico, né? Conheci ele através de um primo, e aí ele nos levou lá na USP, a gente estudou sem ser aluno da USP, como visitante, hebraico cursivo. E na igreja dele eu comecei a estudar o hebraico bíblico, comprei da Sociedade Bíblica Trinitariana o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento do grego, né? Tá ali na biblioteca. E posteriormente, depois que eu comecei a me envolver com o hebraico, eu fiz um curso com uma escola de Israel chamada Teacher Biblical. Então essa aí, Teacher Biblical, eles têm professores, né? Alguns naturalizados em Israel, como por exemplo, no segundo ano que eu estudei hebraico bíblico, eu estudei com um professor chamado Marvin Meiton. Com ele eu já estudei as regras para você reconhecer um verbo numa palavra, uma leitura mais continuada do texto hebraico. Né? No primeiro ano eu estudei com a professora Rosemary Vittar, que é uma escritora também, mas ali eu estudei com ela já as questões da gramática, que é consoante, que é vogal, algumas nuances, né, para você se familiarizar. E através desse estudo eu fui desenvolvendo, né, no hebraico, e crescendo nos estudos, né. Então eu tive um período na minha vida que eu me dediquei ao hebraico, né, e também a cultura. Foi quando eu aprendi que em Jó capítulo 2, versículo 9, os escribas, nessa época, por conta da teologia, da tradição da teologia, eles não tinham o costume de acreditar algo mal a Deus, ao nome de Deus, ao tetragrama. Então, mesmo que algo fosse uma maldição, uma coisa, eles trocariam a palavra, ao invés de falar assim, amaldiçoa o seu Deus e morre, quando você vai para o texto hebraico, você vai ler lá, abençoa, vai estar a palavra. Aí os maçoretas na tradução já fizeram essa correção. Eles colocavam as massorá, né? Eles colocavam lá no rodapé que ali era uma referência à maldição, porém, eles não colocariam a palavra amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Não colocariam a palavra hebraica maldição. Então, por reverência, os escribas colocavam a palavra abençoar, né? Mas o leitor, o conhecedor, ele saberia que ali era uma referência, como se a mulher estivesse dizendo mesmo amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas eles não fariam isso com o nome de Yahvé, entendeu? Muito bom. Um outro texto que dá para a gente dar uma refletida rapidamente é de Ezequiel 28, né, que vai falar ali do rei de Tiro, mas que alguns evangélicos defendem que é Satanás, por causa das características que está ali no texto. Só que essas características, elas foram traduzidas de uma forma que poderia ser traduzida de outra. Eu não sei se você está fácil aí com a sua Bíblia. A gente poderia citar aqui Ezequiel 28:3, né? Como é que está na Jerusalém aí? Ezequiel 28:3. 28:3? Isso. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém,
Está da seguinte forma: certo és mais sábio do que Daniel, nenhum segredo te desconcerta. Então, isso. Aí o pessoal fala, se nenhum segredo te está escondido, então é porque você não é um homem, você não é humano. Aí eles usam esse versículo 3 para dizer que isso seria uma característica de Satanás. Nenhum segredo. Se fosse o rei de Tiro um ser humano normal, é óbvio que ele não saberia de segredos. Mas aí eu estava vendo alguns livros, algum material que diz que, na verdade, esse nenhum segredo aqui poderia ser facilmente traduzido como nenhum sábio, né? Ainda aqui no 28, olha, o que eu acho mais interessante é o 14, dá uma olhada aí, dá uma lida para nós. Aqui na Bíblia de Jerusalém, o 14 está assim, fiz de ti o querubim cintilante, o protetor, estavas no monte santo de Deus e movias-te por entre brasas ardentes. E aí tem uma observação. Leia para nós. Cintilante, traduzido segundo o acádico. Jerônimo traduz de asas abertas, segundo o verbo bonômio, medir, estender. Esses versículos parecem inspirar-se não apenas em reminiscências bíblicas do paraíso terrestre, mas também em diversos elementos da mitologia oriental. Monte dos Deuses, localizado no extremo norte, Salmo 48, Isaías 14, alusão ao querube protetor lá de Gênesis 3, 24, e os carvões ardentes de Ezequiel 10, 2, queda e aniquilamento, versículo 16, fogueira de Melcarte, do Deus de Tiro. Todavia, alguns pormenores continuam obscuros para nós. Essa parte final que é que interessa. Alguns pormenores continuam obscurecidos para nós. Que na Jerusalém aí, ela já está uma tradução mais apropriada. Mas a grande sacada aí é que algumas traduções vai estar escrito assim: eras um querubim. Aí fica uma afirmação. Eras um querubim, está afirmando que então não é o rei de Tiro, é um querubim. Está dizendo na tradução, eras um querubim. E na verdade a tradução mais apropriada é fiz de ti um querubim. Ou poderia constar, fiz de ti como um querubim. Aí está trazendo uma ideia de que comparou o rei de Tiro, fez uma comparação do rei de Tiro com a de um querubim. É diferente de quando você fala eras um querubim, aí você está afirmando de fato que era um querubim. E aqui não é uma defesa, mas que é um texto que é em aberto. Se de fato estava se tratando do rei de Tiro, ou se de fato estava se tratando de Satanás. Mas alguns evangélicos eles já vão querer bater o martelo e falar, não, é Satanás que está dizendo o texto. E aí você, quando vai estudar essa questão da manuscritologia, dos documentos, como é que está lá, e como é que foi feita essa tradução, que aí abre-se esse leque para você poder interpretar de uma forma mais variada. E é isso que é interessante desse bate-papo nosso, para ver se desperta isso quem vai assistir essa live. Porque alguns falam, lá vai o pregador querer falar de grego, lá vai o pregador querer falar de hebraico. E na verdade não é uma forma de querer vomitar conhecimento, é uma forma de querer investigar o real sentido do que o texto diz. Ou seja, o nosso trabalho como teólogo também é de detetive, Não dá só para confiar na tradução. Se a tradução ela fosse suficiente, não haveríamos milhares de traduções. Então sempre está tendo novas traduções porque é uma dificuldade. Aí eu queria pegar esse gancho, que eu quero deixar um espaço para você falar mais, um pouco sobre a transmissão do texto hebraico ao longo dos séculos, até que ponto isso afetou a integridade do texto ou não, e quais são os principais períodos de revisão e de cópia, Acredito que você vai comentar um pouco dos maçoretas. Você que fez um texto da transmissão do texto hebraico lá na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, com Emanuel Tove e o professor Edson de Farias, dá um resumo aí de uns 10 minutos sobre essa questão da transmissão do texto hebraico e esse processo até chegar no que temos hoje, Sim, sim. Em primeiro lugar, eu queria pontuar o seguinte, que o trabalho que a gente faz, nós somos chamados por Deus a pregar as boas novas, tanto
tanto o Dr. Wagner como o irmão Luiz, eles foram chamados por Deus. Então nós temos a nossa fé solidificada. Mas eu aprendi com um estudioso, Sérgio, que ele é astrônomo, e é uma pessoa muito, muito inteligente. E ele disse o seguinte: olha, existem pessoas no mundo que são especialistas, mas o meu trabalho e o trabalho de outras pessoas é como ser um divulgador científico. O que é um divulgador científico? É uma pessoa que tá sempre pesquisando, que está antenada ali, e aí de repente ele vê uma mensagem que é mentirosa sendo anunciada, né? E ele, como conhecedor da verdade, ele vai mostrar o que é realmente, qual o fato, né? Então o nosso papel no reino de Deus é esse, ser um divulgador científico, né? Então para isso a gente vai estudar fora da caixa, né? Do que a gente conhece como aquela profissão de fé, né? Porque se a gente ficar só na profissão de fé, a gente não vai encontrar as nuances, né, que são importantes para que a gente possa proteger o nosso povo ali, né? Eu já tive várias experiências onde pessoas chegaram para mim e falaram assim, um exemplo, né? A primeira esposa de Adão se chamava Lilith, Luiz, né? Se eu não tivesse feito cursos, me preparado, talvez eu não teria uma palavra que elucidasse ali o que aconteceu, para hoje as pessoas saírem abraçando qualquer pessoa que está na internet falando qualquer groselha lá. Então a gente faz esse trabalho, né, de divulgador científico. E o divulgador científico, ele não vai atacar a palavra de Deus. Jamais, porque ele entende que as escrituras são palavra de Deus. Mas ele vai divulgar o que é correto. Por exemplo, a Bíblia Católica, ela sofreu aí por 500 anos preconceito dos reformados. Por influência, por exemplo, de Martinho Lutero, que de alguns livros ele taxou como apócrifos, né? E aí essa palavra apócrifo, ela levou uma carga muito, muito negativa, né? A ponto de determinado momento da história as pessoas falam assim, não, aquele livro ali é o livro que tem coisas ocultas, né? Coisa do diabo, coisa do Satanás, então eu não vou ler aquele livro. E hoje, com os manuscritos do Mar Morto, se descobriu, por exemplo, que aqueles livros eles eram lidos em comunidades judaicas, até, por exemplo, como os essênios. Então a própria Bíblia Católica, ela não se baseia em todos os livros da Septuaginta. Olha que interessante. Tem livros que estavam na Septuaginta que não entrou no cânon da Bíblia Católica. Por exemplo, terceira e quarta Esdras não entrou, né? Terceiro e quarto Macabeus não entrou primeiro e segundo Macabeus na Bíblia Católica. Então esses livros que alguns chamam de pseudepígrafos, outros usam essa palavra apócrifo, elas eram escrituras sagradas para alguma comunidade. Então a comunidade ela lia esses escritos, né? E nas cavernas de Qumran, você tem a caverna 8, por exemplo, que foram encontrados fragmentos de manuscritos de profetas menores em grego. Aí você fala, puxa, em grego? Mas os judeus de Israel não valorizavam o hebraico? Aí você vai aprender que eles valorizavam o hebraico para a entrada do cânon. Não quer dizer que dentro de Israel não circulava manuscritos em grego, né? Então, por isso que eu falei no início da live que uma coisa é a gente estudar as escrituras, os manuscritos, antes de Qumran, porque aí você vai basear-se nas tradições que existiam até ali, determinado especialista, determinada voz, né? Com os manuscritos do Mar Morto, vão aparecer especialistas que vão estudar os manuscritos do Mar Morto e eles vão trazer uma nova forma de você estudar os manuscritos hebraico e o grego, né? E aí na sua pergunta, para a gente caminhando aqui, você tem, por exemplo, na caverna 4 de Qumran, foi encontrado lá um manuscrito, um fragmento do manuscrito de Devarim, né? Bem a parte que está lá em Deuteronômio capítulo 32 e o verso de número 8, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 32 e o verso 8, que é conhecido como o Cântico de Moisés. Né? O Cântico de Moisés. Eu achei até que a live eu ia conseguir entrar pelo computador, né, que eu ia divulgar aqui a foto do fragmento, né, que foi encontrado lá e tudo, né?
mas eu só consegui entrar pelo celular, né? Então o verso 8 diz assim, olha, quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Deus. Certo. A Bíblia Católica, no final, ela usa essa expressão, conforme o número dos filhos de Deus. Né? E aí, olha que interessante, o Códice de Leningrado, que é o cano que eu falei que os judeus fecharam lá no século X, século XI ali, essa expressão ali em hebraico é Bnei Israel, que você vai encontrar aí na Almeida Revista Corrigida, qualquer como filhos de Israel. Mas existe uma mudança significativa em você falar Bnei Elohim ou Bnei Israel, porque Bnei Elohim seria filhos de Deus. Elohim, né, Deus dos deuses, Deus no plural, né? E outra coisa é você falar Bnei Israel, que aí você está se referindo a Israel mesmo, né? Mas a pergunta que não quer calar é, na questão aí, que está correto? Bnei Israel ou Bnei Elohim? Né? Durante séculos se bateu o martelo que o texto de Deuteronômio, Devarim, feita pela escola dos maçoretas, era o texto correto. O que eu estou querendo dizer aqui é que os maçoretas, as famílias maçoretas, eles copiaram de maneira fidedigna. Esse é o consenso, tá? O consenso é que eles fizeram uma cópia fidedigna. Para quem não tem muita familiaridade, só bem rapidamente, quem seriam os maçoretas, né? Que talvez live não tem muito entendimentos. Os maçoretas, eles são famílias que têm por tradição já tipo nascer e crescer para fazer a cópia dos manuscritos. Então são famílias que são já de tradição. Por exemplo, família Ben Naphtali, a família dos filhos de Naphtali. Então essa família Ben Naphtali tinha essa tradição de mexer com as cópias. Eles eram as pessoas específicas que faziam isso. Além dessa família, existiam outras famílias. E aí eles receberam essa nomenclatura, né, os maçoretas, porque eles faziam as observações do lado dos textos ou no rodapé, entendeu? Então, aproveitando escribas. Tem uma pergunta aqui. Como o texto maçorético, né, do século IX, depois de Cristo, contribui para a preservação do Antigo Testamento e quais são as suas características? Então, é justamente a linha que eu estava trabalhando, né? Essas famílias, eles preservaram a cópia fidedigna, né? E além disso, fizeram as suas maçorás, as suas observações aí nos rodapés, do lado, né, referenciando aquele verso, o que estava incutido ali de tradição, né, já assim, há séculos. Então essas famílias eram famílias que fizeram um trabalho assim, extraordinário. Mas o que eu estou querendo apontar aqui é que em determinados períodos da história de Israel, quem tinha esse papel de fazer cópia, muitas das vezes era movido por um viés teológico. Né? Então, por exemplo, na universidade você vai estudar, na universidade secular, quando você vai estudar alguma área de Bíblia, arqueologia, você vai ver que as universidades, elas têm uma régua, elas não vai ser apoiada ali qualquer tipo de trabalho. O trabalho tem que partir por essa régua. Então, a régua é o quê? A régua começou com os trabalhos que destrincharam lá as escolas jeovista, né, eloísta, deuteronomista, né, e sacerdotal. Então essa é a régua que as universidades vão trabalhar. Elas não vão sair disso. Né? Então os trabalhos eles vão ser sempre atualizados, novos conhecimentos serão criados a partir dessas correntes acadêmicas. Né? E aí eles vão ver que determinada escola tem um viés teológico, tá? Que tem características políticas, tal. Então, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, durante os séculos foi traduzido que era os filhos de Israel.
E a Septuaginta, que estava lá em Alexandria, no reino de Ptolomeu, ela traduzia como Angelos Tel. Né? Lá no grego está lá Angelos Tel, que seria anjos de Deus. E aí ficava, Angelos Teos ou Bnei Israel. Até que se achou, na caverna de número 4, um fragmento do livro de Deuteronômio, particularmente o hino de Moisés, que estava lá em hebraico, datado ali do século 3 ou 2 a.C., a palavra Bnei Elohim. Né? Então se percebeu que a escola de Alexandria, ela tinha uma leitura que era fiel a uma tradição que foi escondida e que apareceu com o manuscrito do Manuto. Aí tem uma pergunta dentro desse assunto, né? Então, o que podemos aprender com os textos de Qumran, de 250 a.C., sobre a precisão e as variações dos textos bíblicos durante esse período? O que podemos aprender? Podemos aprender que existiram alguns exageros, né? E um deles é querer dizer que nos manuscritos do Marmute foram encontrados lá textos do Novo Testamento, textos referenciando Jesus, né? Olha, não existe nenhum fragmento, nenhuma caverna dos textos do Novo Testamento. Nada que referencie Jesus. O que tem ali são manuscritos que pertenciam a um povo que viveu naquela região ali no século III e que eles compuseram uma teologia que influenciou os autores do Novo Testamento, e não o contrário, né? Que as pessoas querem dar crédito ao Novo Testamento, querem empurrar nos achados uma coisa que não tem. Né? E aí, a partir desses manuscritos, você vai encontrar as variações, você vai encontrar variantes, você vai encontrar uma teologia, você vai encontrar livros, por exemplo, dentro de uma dessas cavernas foi encontrado lá o Apócrifo de Gênesis. E nesse livro de Gênesis, que é datado lá do 3º século, ou do 2º século antes de Cristo, o Abraão, ele expulsa um demônio de Faraó. Olha que interessante. O pastor Curvelo, uma pergunta também aqui dentro. Eu não sei se você leu sobre Nag Hammadi, né? Vou até passar aqui para os nossos amigos que vão acompanhar, né? Nag Hammadi é uma aldeia do Egito onde foram encontrados, em 1945, um conjunto de manuscritos que ficaram conhecidos como a Biblioteca Copta Nag Hammadi. O que você pode falar sobre isso? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, ali no Egito você tem uma aldeia, uma cidade que é bem conhecida, que é Alexandria, mas além de Alexandria você tem outras localidades que o cristianismo foi muito forte por causa do grego ali, por causa das tradições, e até porque alguns missionários, eles migraram ali da Palestina para a África, né? Nós temos relato disso ali no livro de Atos, né? Você tem ali o superintendente da rainha Candace, que ele vai lá para a África e ele leva uma tradição que Felipe ensinou para ele, né? Então o evangelho ele se espalhou pela África, né? E além dessa biblioteca ali nessa região, né, que foi encontrada, foi encontrado ali vários manuscritos, e um deles, eu até falei que eu ia mencionar aqui para você, que é o manuscrito que traz lá que a marca da besta era 616, que é o papiro. Foi encontrado em Nag Hammadi? Próximo ali, né, a um lugar chamado Oxiririm, que uma coisa assim, é uma palavra meia diferenciada, né? E esse manuscrito, esse fragmento de manuscrito que foi encontrado na África, ele está escrito em grego uncial, né, com letras maiúsculas, e ele foi numerado como papiro 115, né? Papiro 115. E esse papiro, ele traz lá no Apocalipse, capítulo 13, e o verso, acho que 8, se não me falha a memória, que o número da besta era 616.
E aí, nesses encontrados de Nag Hammadi também encontraram o que são chamados evangelhos agnósticos, né? Que aí tem alguns evangelhos que tentam retratar um Jesus totalmente agnóstico. Foi nessa região aí, né? Positivo. Essas regiões, elas tinham assim uma proficiência assim de escritos, né? Tinham muitos escritos, muitas tradições, e daí você vai pegar, por exemplo, o professor que você tivemos a graça de fazer um curso com ele lá na MESP, Dr. Emanuel Tove, ele falou uma frase uma vez, ele falou assim, ó, se você, que me marcou, né? Ele falou, se você quer entender a interpretação messiânica que é dada à pessoa de Jesus, não procure nas tradições da Palestina, não procure na Bíblia hebraica, procure em Alexandria, né? Então, por quê? Porque é em Alexandria que vai nascer essa interpretação messiânica e a interpretação dos livros do Antigo Testamento na pessoa de Cristo, né? E aí vão surgir esses livros que depois não entraram no cânon, né? E você tem, por exemplo, o cânon muratoriano, que eu falei na live com você, que o cânon muratoriano ele tem no seu prefácio lá, dizendo que os livros eles deveriam ser, para aquela comunidade que tinha esse cânon, deveriam ser tratados de 3 formas. A primeira forma, os livros que eram permitidos ler dentro da igreja, os livros que eram proibidos de ler dentro da igreja, que o cristão não deveria ter, e os livros que você poderia ler dentro da sua casa. Então, esse terceiro grupo você não poderia ler dentro da igreja, mas você poderia ter na sua casa, você poderia ler, né? E o livro do Apocalipse, ele estava nesse terceiro grupo. Olha que interessante. Né? Mais uma perguntinha aqui. Pelos meus cálculos, nós temos aí uns 15 minutos para encerrar a live. Mais uma pergunta interessante aí. Quais são as diferenças principais entre os textos Vaticano, Sinaítico, né? Ambos do século IV, e como essas variantes influenciam na tradução da Bíblia, ou influenciaram na tradução da Bíblia? Olha, existem aí algumas variantes até com fragmentos de textos antigos, né, que foram encontrados ali o caso de Mateus, o caso de Mateus 28, 19, que em algum fragmento fala batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí vai dar um respaldo para defender a tese trinitariana, né? Mas em algum fragmento, acho que o samaritano não consta essa expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Sim, porque o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que nesse período a igreja ela cresceu assim exponencialmente, ali no século, entre o século primeiro, né, que é o século que o cristianismo nasce a partir de Jesus, até a instituição ali do cristianismo como religião oficial do império, né? E aí o que acontece? Dentro desse período, a gente estudou isso, surgiram várias linhas de interpretações com relação à pessoa de Jesus. Então você tinha agnóstico, você tinha o gnosticismo, você tinha o adocetismo, você tinha inúmeras correntes de interpretação relacionada à pessoa de Jesus, à pessoa da Maria, à pessoa do Cristo, se Jesus ele era filho de Maria só como uma mulher, ou se ela era mãe de Deus, né? Então houve várias questões, e essas questões elas influenciaram as variantes as adições, né? Porque as adições vieram justamente para corroborar os dogmas que foram assinados ali pelos pais da igreja. Então tem esse viés também. Não estou falando que não seja sagrado, não é isso. Porque no final completou ali a tradição. Mas talvez, pegando esse gancho seu, a ideia do estudo bíblico, né, é buscar a essência. Porque os detalhes, pode ser que nos detalhes vai ter variantes, correto? Vai ter, e você tem que ter a pessoa que vai estudar, ele tem que ter uma base, e a base é Cristo, entendeu? A base é Cristo, ele vai ter contato com várias informações sobre Jesus, sobre esses movimentos que passaram, mas ele tem que ficar ali com Jesus. Indiferente se ele vai ter contato com uma informação que tal texto foi adicionado, não existia. É igual, por exemplo, você vai no Antigo Testamento, se você for falar com um judeu,
Se for falar de trindade com judeu, ele vai rir da sua cara, ele vai rir da minha cara. Se eu falar de trindade, se eu falar assim, não, tem versículo no Antigo Testamento. É interessante, você tocou num assunto, você me fez lembrar outro, né? Que o teólogo pentecostal, ele pega lá no Gênesis, né, aquela expressão, façamos, né, o homem à imagem e à semelhança, aí ele tenta incutir a ideia que pelo fato de estar ali a tradução em português como façamos, é porque ele está querendo dizer que era a reunião da Trindade, né? E na verdade, quando você vai ver a ideia do hebraísmo, né, eles vão colocar ali como uma expressão que eles chamam de plural majestático, né? Então é uma expressão do hebraísmo e não uma margem para se defender a doutrina trinitariana. Então, quando vai se estudar a fundo, você começa a desmistificar algumas ideias, né? Com certeza, se você for estudar a fundo, você vai desmistificar as duas correntes, tanto do plural majestático, como a corrente dos pentecostais, dos cristãos. Por quê? Porque o texto ali, quando ele fala façamos, ele está referenciando outros textos e uma mitologia que circulava entre os habitantes de Israel, que era muito comum, que é a ideia do quê? Que Deus está sentado num trono e ele está cercado dos seus ministros. E aquela variante que eu li para você em Deuteronômio capítulo 32, verso 8, que é o Cântico de Moisés, ele mostra bem isso, porque se você pegar lá o versículo todo de Deuteronômio capítulo 32, verso 8, você vai ver ali a aparição da palavra Elion, que vem de El, que é altíssimo, né? Você vai encontrar ali outra palavra referenciando a El, e a última palavra, Bnei Elohim, coaduna com o Elion e coaduna com o outro, que era uma tradição que existia, que El estava sentado no trono e existiam ministros que serviam a ele. Então, quando ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a ideia que se tinha era essa, que Deus, ele consultava a sua corte. Entendeu? Essa é a mitologia que circulava em Canaã e em outros países. Entendeu? Então, esse negócio de plural majestático, isso aí foi uma criação literária. Essa construção, né, da questão da trindade pelos cristãos, também. Né? Tanto que se você for lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, você tem lá a raiz do Shema Israel, né? Shema Israel Adonai Errad, Adonai Errad. A palavra Errad, aí o evangélico vai falar assim, não, a palavra Errad significa único composto e não absoluto. Se é composto, quer dizer que é a trindade, que é um Deus composto em mais de uma pessoa. Só que a palavra Errad é usada em outro texto da Torá para se referenciar a um objeto único absoluto. Então, se o cristão não conhece essa nuance, ele vai virar chacota de um judeu, entendeu? De uma pessoa que conhece a cultura judaica. Meu amigo, uma última pergunta, que a live ela tá já chegando a 1 hora, né? Ok. Mas eu acho importante essa pergunta. A tradução da Bíblia na Septuaginta, especialmente com as revisões feitas por Teodosiano, Áquila e Símaco, alterou significativamente a compreensão do texto original. Como isso se reflete nas versões modernas da Bíblia? Então a Septuaginta, feita por Teodosiano, Áquila e Símaco, alterou alguma coisa ao ponto de as versões modernas não estarem de acordo? Então, aí depende do período. Por exemplo, se você pegar o primeiro que fez a tradição, ele fez a tradição lá de livro de Moisés, né? A Torá. Aí depois você vai lá para Teodosiano, se ele veio depois ou antes de Áquila, né? Estou dando abrindo aqui, né? Um panorama para saber quem veio primeiro. A partir de quem veio primeiro, automaticamente vão ser acrescentados mais livros. E esses livros que vão ser acrescentados, que vai se tornar a Septuaginta, ele já vai vir com uma carga teológica, né, com desenvolvimento. Então você tem uma tradição ali que foi praticamente no século III. Um desses 3 nomes aí já fez uma tradição do século III. Então essa tradição, ela já vai vir carregada com essa questão teológica que circulava no norte da África, voltada à pessoa de Jesus, às interpretações, palavras
que foram adicionadas, né? Então, a Septuaginta, quando ela teve a sua última versão, ela vai ser basicamente trabalhada com adições, e ela vai refletir na Exapla do Orígenes. Que aí o Orígenes ele vai trabalhar lá colocando em colunas, né? 6 colunas, então ele vai colocar a coluna do Áquila, coluna do Teodosião, a outra coluna do Tamarado, e ele vai fazer o comentário dele. Então, se a pessoa tiver a Exapla, que você encontra pela internet, você vê essas variações. Então, as variações elas vão vir focando na pessoa de Jesus. O pessoal, inclusive, pegando esse gancho, eles usam alguns aplicativos, né? Você tem o BibleWorks, né? Que é um aplicativo que ele te dá essa possibilidade de um aparato crítico comparativo. Acho que tem um outro também chamado The Word. Tem até uns gratuitos aí, né? Seria um caminho para fazer um estudo um pouco mais completo. Sim, positivo. E aí você vê que houve essa influência do cristianismo, das ideias messiânicas nos textos, né, que refletiram no Novo Testamento. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para a gente ir finalizando. O historiador judeu romanizado Flávio Josefo, você conhece ele foi uma pessoa que escreveu sobre Jesus nos seus livros. Ele menciona. Então, hoje é estudado, por exemplo, que os livros dele sofreu também, em determinado momento da história, influência de copistas cristãos, que teriam... Aí você pegando esse gancho aí, conclua o raciocínio, aí eu faço uma observação. Que pegando o relato dele, adicionou algumas palavras, tendo como pano de fundo as ideias do cristianismo, as ideias que eles tinham de Jesus, né, que no texto original, existe estudo sobre isso. Essas partes que foram acrescentadas não faziam parte no relato de Joséfo. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, os evangélicos, alguns pregadores aí, eles citam muito a história dos hebreus de Flávio Joséfo, né? Mas uma coisa interessante que não se fala, né, é que Flávio Joséfo, esse não é o nome dele, né? E ele aderiu a esse nome de Flávio Joséfo para homenagear a família flaviana, né? Família que estava pelo lado do vencedor, que é o Império Romano, e alguns até questionam, né, até que ponto ele foi um historiador neutro, né, porque alguns até falam que ele se tornou pessoa não grata para os judeus, por causa dessa questão dele passar para o lado dos romanos. Você já leu algo sobre isso, né? Já, e do outro lado também. Por exemplo, eu fiz um curso com uma professora em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Essa professora ela tirou o doutorado dela numa faculdade do México que não tinha lá o departamento de arqueologia, mas devido a ela ser uma pessoa que desde os 9 anos queria fazer arqueologia, ela recebeu já, adulta, um convite para participar de um trabalho arqueológico nas regiões que é chamada Magdala, que a palavra Magdala é a Madalena. Né? As pessoas lêem lá no Novo Testamento Maria Madalena, acham que o Madalena é o sobrenome dela. Não é. A Madalena quer dizer que é a Miriam de Magdala. E a professora, uma professora chamada Maria Zapata, ela fez uma tese de doutorado e recebeu um convite de uma escola católica que tinha a autorização da autoridade de antiguidades de Israel para fazer um trabalho de arqueologia, né? E nos relatos de Joséfo relatava que a cidade de Magdala era extraordinária, tinha lá um porto gigantão, porque era uma cidade costeira, né? Tinha lá uma prisão para não sei quantas mil pessoas e tal, aquela coisa toda, né? E aí eles foram lá fazer os trabalhos arqueológicos para encontrar essa grandeza toda, né? E aí eles não encontraram um mercado de peixe enorme, nem um porto enorme, nem uma prisão. Chegaram à conclusão que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas aí olha que interessante, aí o trabalho que eles que seguiu depois é o quê? Que o Joséfo ele trouxe para aquela cidade algo que tinha em outro lugar, com o objetivo
objetivo de não deixar a história do povo judeu, a glória do povo judeu passar por baixo. Interessante. Então, no final ele ainda deu uma puxada de sardinha, né? Como diz o ditado. Você viu? Por isso que eu falei, tanto ele pode ser um pária para os judeus que o acusam de estar do lado dos romanos, mas também ele tem hora que ele é trabalhado como trazendo para o lado dos judeus. Né? Então, o historiador, o próprio Orígenes, que é conhecido como historiador, ele omitiu muitas informações porque ele tinha no Império Romano a grandeza, o cumprimento das promessas de Deus. Entendeu? Quando vamos estudar historiografia, a gente entende que o historiador nem sempre é neutro, né? Deveria, mas nem sempre ele é. Meu amigo, foi um prazer recebê-lo nessa live aqui via o meu canal, né? Minha conta aqui de Instagram. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, deixasse os seus contatos aí de redes sociais. E eu já aproveito nesse momento para pedir a quem for assistir essa gravação depois que venha a estar te seguindo, né? O pastor Luiz Flávio Curvelo de Jesus é alguém que eu recomendo nessa área do estudo teológico, histórico, né? E que vai agregar muito no conhecimento de você, que é aluno, que está aí buscando o conhecimento. Minha gratidão, meu amigo, a palavra está contigo aí, fazer sua finalização. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, por ter colocado o Wagner no nosso caminho, né, um amigo aí, que faz parte da nossa família, né, e a gente tem um carinho muito grande, e é uma pessoa que sempre amou os estudos, né, e eu me sinto privilegiado de ser convidado para estar aqui numa live com o Wagner, né, e deixar aqui uma palavra para você, que faz parte aí do ciclo de amigo do Wagner, que você venha aprimorar os seus estudos, sabe, buscar conhecer as escrituras, sempre estar se reciclando, né, porque vai chegar um momento em que Deus vai abrir a porta para você falar, né, mostrar, como eu falei agora há pouco, aí, que nós somos divulgadores científicos, né, ainda que eu não me considere como um especialista, isso não é falta de simplicidade, pelo contrário, é uma reverência perante Deus, que a gente tem que se colocar no nosso lugar, né, saber que tem pessoas aí, mundo afora, que são verdadeiras feras quando a questão é determinados assuntos dentro da Bíblia, né? Mas a gente pega as informações dessas pessoas e divulga para desfazer as mentiras, né? As coisas erradas, mostrar o caminho para o povo. Então eu agradeço a Deus pela preocupação do Wagner em abrir essa porta, trazer esse tipo de conhecimento aqui aos seguidores dele. Deus abençoe, Wagner. Amém. Então, eu quero dar uma saudação aí ao Adilson Xavier, meu amigo, que acompanhou, a todos aqueles que acompanharam ao vivo, aos que vão acompanhar a gravação. Vai ser salvo aqui no feed do Instagram e provavelmente compartilhado também no canal no YouTube. Segue o link na bio e depois nosso amigo também vai estar puxando essa gravação e compartilhando nas redes sociais dele. Passa suas redes sociais, meu nobre. Isso, as nossas redes sociais aqui no Instagram nós estamos como @Luiz com Z, Curvelo, tudo junto. Estamos também no Facebook, no Twitter. Eu acho que o Instagram é Luiz.Curvelo, né? Luiz. Acho que é @Luiz.Curvelo. Se não for Luiz Curvelo, tudo junto, Luiz.Curvelo. Aí, mas se você procurar lá, você vai encontrar lá dos Curvelos, só tem um Luiz, não tem nenhuma cópia por enquanto, viu? Tem o YouTube e o TikTok também, né? Temos no YouTube, estamos como os Bereanos lá no YouTube, TikTok, Kawaii, X, estamos no LinkedIn, mas estamos aí. O YouTube é Bereanos, o TikTok tá como? No TikTok tá Luiz Curvelo, tá? Deixei Luiz Curvelo. No X também, Luiz Curvelo 2024, que eu perdi o meu primeiro canal, foi derrubado. No Facebook também, Luiz Curvelo. E no LinkedIn também, Luiz Curvelo. Maravilha, então tá fácil, né? Tá fácil. Então, meu amigo, tamo junto. Vamos encerrando essa live aqui. Saudação de paz e um forte abraço. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe.